Oi pessoal, hoje eu vim compartilhar uma coisa com vocês que mudou a minha vida e que eu acho que pode mudar a vida de vocês também, que é a importância de parar, desacelerar, reservar um tempo com você mesmo e ganhar intimidade com a pessoa mais importante da sua vida, ganhar tempo hábil com você. Você é a pessoa mais importante da sua vida e eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso ajuda na ansiedade, reduz a ansiedade, o estresse, gera autoconhecimento, gera resiliência e isso impacta positivamente a nossa vida, o nosso sono, quando a gente tem a prática de posturas e de meditação como consequência, melhora as nossas relações, melhora a nossa vida. Vou te provar que yoga é para você também e que não é para pessoas zens ou flexíveis. O yoga abraça a todos e se adapta a você. Não há uma faixa etária específica para começar, nenhum perfil de pessoa para começar a praticar, tá? Todo mundo pode praticar yoga. E eu vou te ensinar exercícios simples, mas que podem te livrar de tomar Dorflex, remédio controlado para dormir, antidepressivo. Yoga é precaução. E você vai ver como simples exercícios podem mudar completamente a sua vida. Eu acho que a gente precisa se frequentar. Se frequentar é um ato revolucionário. Assim como a gente frequenta a casa de algum amigo ou marca de tomar um café quando a gente quer construir uma amizade, uma relação, fazer isso com a gente mesmo é fundamental. A gente tem que realmente ocupar esse corpo, fazer dele morada, fazer dele um facilitador para que a gente realize as nossas tarefas, a nossa missão, o nosso propósito, ou mesmo para que a gente esteja bem no nosso dia a dia, sabe? Eu tô falando aqui de frequentar a casa dos outros, dos amigos, e lembrei que nessa pandemia aqui a gente teve que ficar isolado, né? Muitas coisas nos foram tiradas e muita gente não soube lidar com essas adversidades. E pode ser muito difícil lidar com a solidão realmente quando a gente não se conhece bem. Transformar a solidão em solitude pode ser um desafio, né? Assim como se relacionar intimamente com outras pessoas quando a gente não tem autocontrole. Então, eu quero compartilhar com vocês o que me ajuda a lidar com as minhas frustrações, o que me ajuda a lidar com o mercado de trabalho desde que eu entrei nele aos 17 anos. A carreira de atriz é muito competitiva e eu sempre me comparava com as outras pessoas em função dos meus resultados. Eu lido com muitos nãos anualmente e no início foi muito difícil para mim, eu fui aprendendo a lidar com isso e eu hoje sou uma pessoa extremamente feliz, mesmo sem fazer muitos trabalhos como atriz. Sou uma pessoa realizada pelo yoga e eu quero que vocês sintam os efeitos dessa prática, assim como eu e os meus alunos. Eu aprendi a respeitar a minha história, a minha trajetória, a me amar e quero que vocês sintam isso também. Vou te mostrar um pouquinho dos depoimentos dos meus alunos para vocês ouvirem por eles e continuarem essa conversa aqui comigo. Oi gente, eu sou a Bel e vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência como aluna da Ju. Bom, a Ju, nessa pandemia, ela transformou a minha vida. Eu falo muitas vezes para ela que ela foi o meu bote salva-vidas nessa pandemia, porque eu estava em um momento bem crítico da minha vida, então estava com várias crises de ansiedade diárias, enfim, estava com depressão, e a Ju começou a fazer as aulas dela por live no Instagram. Então, primeira vez eu assisti de forma despretensiosa, nem fiz a prática, mas quando a Ju começou com a prática budista dela, aquilo já me deu uma paz, assim, que tinha tempo que eu não sentia. Então, me interessei pela aula e achei bacana a forma como ela ensinava aquilo, porque me parecia algo difícil, mas a Ju sempre é muito doce na hora de ensinar, muito paciente, então ela sempre fala para você não praticar a violência. Então, ela não é um tipo de professora que tá focada em te fazer estar naquela aula para fazer uma posição bonita
Não, ela tá ali preocupada também com a sua saúde, de você ir conquistando essas posições pouquinhos a pouquinhos, que você evolua e que você valorize esse processo. Então, dentro desse período que eu comecei a fazer aula com a Ju, eu comecei a encontrar um equilíbrio, um conforto dentro de todas as dificuldades que eu passava. E eu não achei que o yoga fosse capaz de fazer isso. Mas dentro das nossas práticas, a Ju ensina, ela sempre fala com aquela voz dela muito doce, que nada é permanente, que tudo passa. Então, assim como no yoga, quando você tem uma posição que está exigindo muito do seu corpo, e depois você tem o Shavasana, que você vai relaxar, a vida também é assim, vão ter momentos bem difíceis, mas que depois ela vai trazer uma calmaria. Então, para que naquele momento difícil ali, você se observar, você manter focado em sua respiração, ou manter a calma, ou focar na sua essência, isso te faz passar pela vida de uma forma diferente. Então, era isso que eu queria contar pra vocês, resumidamente, o tanto que o yoga e a Ju são capazes de mudar a sua vida. Então, é uma prática que eu indico pra todo mundo. Minha família inteira praticamente faz aula com a Ju. Todo mundo que eu conheço, eu falo, olha, o yoga é maravilhoso e a Ju é uma professora excelente, faz aula com ela. E vou continuar gritando pra todo mundo, porque, cara, a minha experiência foi incrível, foi uma cura que a Ju trouxe pra mim. Então, se eu puder passar essa cura pra outras pessoas, eu vou passar. Eu não tenho como fazer isso pelas pessoas, então eu indico a Ju. Olá, eu sou a Adriele, do interior de São Paulo. Conheci as aulas da Ju durante a quarentena, através da internet. Haviam me indicado o yoga por uma questão de equilíbrio espiritual, energético. E eu nunca tinha feito porque eu achava que era uma atividade parada. E não. É uma atividade física muito complexa, muito massa, muito boa. E espiritualmente, energeticamente, sem comentários, isso me ajudou muito, me ajuda muito. Pretendo levar para a vida, ainda mais quando a sua professora tem uma energia maravilhosa e faz e exerce isso de uma forma que você se entrega total. Então, sou muito grata. Oi, gente, tudo bem? Tô passando aqui para indicar para vocês a aula de yoga com a Ju Oristânio. A Ju que eu conheci no início da pandemia, né? Que na época ela estava fazendo umas lives das aulas de yoga dela e eu tive a honra e o prazer de poder estar participando das aulas dela, que foram importantíssimas para mim naquele período. Foram 20 e poucos dias de yoga todos os dias, e em que eu consegui estabelecer uma disciplina na minha vida naquele momento, né, onde estava todo mundo de quarentena em casa, tinha acabado de ficar desempregada, então eu pude aprofundar a prática com a Ju, compreender mais o tamanho dos benefícios da yoga, que favoreceu demais na minha vida naquele período, né? E toda a forma que a Ju aborda, que a Ju foi nos passando as aulas, né, de yoga, foi sensacional. E eu indico para todo mundo que conheça o trabalho dela, que vá lá no Instagram dela conhecer. Ela dá aulas particulares, aulas em grupo, enfim, vale muito a pena. Super indico, gente. A experiência com as aulas da Ju são as melhores possíveis, assim. É que ela, a pessoa, essa daqui que tá falando aqui agora, eu mesma, a Fernanda, sou sagitariana, então o terreno me chama muito. Então eu pratico yoga, comecei ano passado, no início da quarentena, com a Ju. Antes disso, eu tive uma viagem para Barcelona, que a minha grande melhor amiga se formou em Ashtanga, que eu tive meu primeiro contato com yoga, foi com ela. E aí começamos a pandemia, a Ju começou a dar as aulas dela,
no Instagram, eu fazia todas as aulas, amor. Todo dia eu tava lá, 9 e 6 horas da tarde, todas as aulas, todos os dias. E eu fui melhorando, fui começando a praticar, fiz enquanto ela deu, eu fiz, tava lá, todos os dias. E eu gosto muito do jeito que ela dá aula, eu gosto muito do jeito que ela fala, e do jeito que ela se propõe, a ensinar. Enfim, é isso. Oi, então hoje eu vim falar um pouco da aula da Ju, da prática dela. É uma prática muito única, muito especial. Eu não sei explicar porquê. Eu comecei a praticar com ela durante a pandemia, né? Que ela fez alguns vídeos no Instagram e ela tornou aquilo como rotina. E depois dali eu só me apaixonei. Ainda tô até aqui no tapetinho depois da aula dela, agora sentindo os efeitos. E depois dali eu só me apaixonei, e a Ju é uma pessoa que eu não a conheço pessoalmente, não sou amiga pessoal, mas na prática do yoga ela foi a pessoa que eu mais me senti à vontade, mais me senti completa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Para eu conseguir me entregar a essa prática de corpo e alma, eu tenho que ter a ajuda dela, né? Ela nem sabe disso, mas as minhas práticas com ela sempre são muito boas. Eu sempre fico bem, eu sempre consigo terminar bem, sempre tenho aquele sentimento de satisfação, sabe? Então é isso. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, façam, pratiquem com ela, porque ela é maravilhosa. Tô aqui, ó, esparramada, sentindo essa paz de espírito. Beijo. Olá, eu sou o Duda Duarte. Eu vim falar um pouco da minha experiência com as aulas da Júlia Oristânio. Eu vim de um esporte muito violento, que é o futebol americano, e tive muitos reflexos negativos dessa prática, minha coluna principalmente. E durante as aulas eu pude trabalhar de forma sutil os movimentos, entender como é que meu corpo funciona. Essa consciência corporal é muito importante, sem falar na parte de meditação, que eu explorei muito. Toda a prática da Ju, ela tem uma base e um método muito interessante que ela já aplicou com muita gente, então ela sabe direitinho onde cada aluno pode chegar e o que ele pode aproveitar das aulas. Então acho que esse cuidado e esse trabalho que foi feito até à distância, né, durante a pandemia, foi muito importante. Essa disciplina na meditação e na própria prática em si te engrandece, diminuiu muito a minha ansiedade e as dores também que eu sentia no corpo depois que comecei com as... Aos 17 anos, como eu estava contando para vocês, eu entrei no mercado de trabalho e comecei um relacionamento abusivo, muito tóxico, né? Na época não tinha rede social assim como tem hoje, não se falava muito sobre machismo, sobre relações abusivas, então eu estava imersa numa relação que me fazia muito mal, sabe? E naquele momento onde eu estava trabalhando na televisão, fazendo meu primeiro trabalho, assim, estava muito feliz, eu tive muitas oportunidades que eu não consegui aproveitar por conta de falta de clareza, por conta desse relacionamento que eu me coloquei nele, né? A gente tem que sempre se responsabilizar por aquilo que nos acontece. Então, eu me responsabilizo por a escolha que eu fiz naquela época e isso que aconteceu, né, me trouxe até o yoga e formou a pessoa que eu sou hoje. Então, foi muito importante para mim. E além do que eu estava vivendo, né, que era atingir a maioridade, começar a minha vida amorosa e profissional e tudo mais, eu era muito depreciada na minha relação. E eu achava que, como eu não estava passando em teste nenhum também depois, né, porque essa relação durou 5 anos, então eu passei por muitas fases ali. E aí eu comecei a não passar em nenhum teste, fui começando a ficar muito pra baixo por causa disso, me senti muito fracassada. E terminar aquele relacionamento pra mim, naquela época, com 18 anos, né, que eu não terminei com 18, eu terminei com 23, era ainda mais era muito mais fracassar pra mim, porque ia ser mais uma coisa na minha vida que não tinha dado certo. E eu tinha colocado na minha cabeça que era aquela vida que eu ia viver. Só que eu consegui me livrar disso, né, porque era a época da faculdade e eu fui levada por uma amiga para um estúdio de yoga
E lá eu encontrei o meu mestre. Passei a praticar todo dia, às vezes até 3 vezes ao dia, gente. Tamanha era a minha depressão, assim, a minha falta de clareza e o quanto eu queria melhorar e mudar, o quanto eu queria sair daquilo. E ainda bem que eu acabei me internando no estúdio de yoga, porque dali eu acabei resolvendo fazer o curso para me tornar professora. Só que eu falava, não, eu não quero ser professora, eu já tenho minha carreira. E aí, no final das contas, eu comecei a ter respostas de perguntas que eu nunca tinha tido resposta. E nunca mais parei. Encontrei nesse caminho uma forma de viver autossustentável e começou a fazer muito sentido para mim. Os alunos começavam a cair no meu colo, assim, as oportunidades. E eu mergulhei fundo e me fortaleci demais. Consegui me desfazer daquele relacionamento, consegui parar de me comparar com as outras pessoas. Através dos estudos, eu entendi, né, que a minha vida não precisava ser reduzida àquilo que tinha me acontecido. E resolvi que, a partir daquilo que tinha me acontecido, eu ia tomar as devidas, as medidas corretas, sabe? E não ser reduzida pelo que me aconteceu, mas fazer de todo aquele sofrimento trampolim para o meu autoconhecimento. Então, se para um mortal comum as nossas escolhas erradas, o nosso sofrimento é algo que pode paralisar, que pode gerar tristeza, para o yogi, essas coisas são o que vão te levar de volta a você mesmo, que vão te trazer autoconhecimento. E a partir da prática do yoga, através dela, eu percebi que não tinha porquê eu ficar prendendo tanto algo que me fazia tão mal, sabe? Eu comecei a perceber que eu estava sempre em volta de pessoas que não me acrescentavam nada, que eu acabava preferindo me calar. E fui ficando cada vez mais esmorecida, cada vez mais murcha, comecei a me anular. E depois de tanto praticar yoga, né, de realmente me dedicar a isso, é que eu passei a me amar, eu aprendi a amar da forma correta, da forma digna, aprendi a ficar parada, que parecia ser algo impossível para mim. Aprendi a lidar com a paisagem da minha mente, com os conteúdos da minha mente. E a minha vida nunca mais foi a mesma.